Sim. Quem já preencheu os requisitos, sim, e tiver um bom valor de benefício, pode e deve optar por essa forma, para não ficar na mão, vamos colocar assim, de eventuais mudanças. Quando a gente fala de novas reformas, isso me assusta um pouco, porque isso não é um discurso apenas atual. Isso veio já dos governos anteriores, e há muito tempo foi falado, e para se mudar, ter uma reforma, precisa de requisitos e mudanças na própria Constituição. Então, não é do dia para a noite, não é tão simples assim. Tanto que, para a reforma de 2019, houve um processo e um tempo até ela ser aprovada. Reforma previdenciária, reforma do Código do Processo Civil, enfim, todas as reformas possíveis. E nós considerando que a matéria diz, como aqui trazido, que havia necessidade de uma nova atualização, uma nova reforma da Previdência por volta do ano de 2027, porque as despesas estão mais elevadas com o pagamento para os benefícios e há uma diminuição da população, então ela está maior do que o próprio crescimento da população, e por isso não haveria dinheiro para custear tudo isso. Agora, e nesse estudo, por exemplo, trago aqui uns trechos do estudo, que ele vai dizer o seguinte, que entre 1980 e 2002, os benefícios previdenciários tiveram uma alta de 3,9% ao ano, enquanto o aumento da população apenas 1,3%. Já em 1980, o Brasil ele pagava um benefício para cada 15,3 habitantes. No ano passado, essa relação já era de um benefício para cada 5,4 habitantes. Então, aqui sempre fazendo um comparativo das despesas, do quanto se gasta, e de pagamento de benefícios, e quanto tem de aumento da população, e que isso estaria elevado numa forma exponencial. E aí ele vai trazer mais dados que houve um aumento de 383% nos benefícios num período de 42 anos, frente a um crescimento de 70% da população. E traz aqui uma solução que, no ano de 2027, deveria haver uma nova reforma da Previdência. O que sempre me preocupa quando fala de reforma é que a reforma ela nunca beneficia o trabalhador. Ela sempre, né, pelo menos até agora, as que foram feitas, elas vêm diminuindo os direitos. E já houve bastante diminuição do valor do benefício nas formas de concessão, naquilo que eles tinham direito em 2019. Então, se a gente colocar menos de 10 anos uma outra reforma, a meu ver, é muito drástico e considerando que todas as matérias e todos os governos, pelo menos na maioria, eu sempre escuto o mesmo fundamento: não há dinheiro, falta dinheiro, não tem como pagar. Isso já foi feito para ter como pagar em 2019. Pelo menos era justificativa. E permanece sempre que era justificativa, que poderia salvar o país e tal. Mas permanece da mesma forma. Se cada vez mais forem suprimidos os direitos dos trabalhadores, qual é a manutenção da Previdência? Todos os benefícios de um salário mínimo? Porque eu acho que a solução, a saída, primeiro que eu não sei exatamente, sim, há um crescimento, os dados do IBGE com certeza são dados verdadeiros, mas as soluções eu não compactuo com isso, porque existem outras formas de arrecadar dinheiro, de custear dinheiro, que não diminuindo sempre o valor dos benefícios e deixando cada vez mais difícil a concessão de benefícios das pessoas que contribuem para esse sistema. Entendi. Agora, uma coisa interessante, né, doutora? O grosso da população recebe um salário mínimo, né, de aposentadoria. Mas existe uma classe de privilegiados aí, incluindo magistrados, juízes, políticos, alguns servidores do governo federal. Isso aí dá uma despesa danada também, não dá, doutora? Mas isso aí, cortar que é bom, ninguém corta, né?
Isso são dentre uma das opções. É que também aqui a gente vai lembrar, por exemplo, o juiz. O juiz, ele vai ser um regime próprio. Ele não vai sair ali do bolo no regime geral do INSS. Mas esse, por exemplo, são um dos exemplos. Ou como pagamento, custeio, maiores alíquotas, maiores contribuições de outros entes, outras pessoas. Há diversas formas de equalizar isso. E, do meu ponto de vista, isso é um discurso que sempre passa ano, volta ano, ele sempre volta. Precisa da reforma da Previdência, porque não tem como pagar os benefícios. Primeiro que os benefícios, o INSS, já conversamos aqui algumas vezes, ele não tem déficit, ele tem superávit. Então, o INSS empresta dinheiro para as outras pastas do governo. Então, se ele empresta dinheiro, ele não está faltando dinheiro no caixa. O que não tem, realmente, o que não consegue se manter e se bancar, se pagar, é a Seguridade. A Seguridade é um tripé. Previdência, o INSS, assistência, os benefícios LOAS de prestação continuada, em que não exige pagamento para ter direito, e o SUS, e a saúde. Então, o que mais pesa ali é a saúde. A saúde, o SUS e o LOAS também. Esses três juntos, sim, eles têm gasto, eles têm déficit, mas o INSS sozinho não, a Previdência não. Então, quando a gente fala também desse discurso, eles estão misturando um pouco a Previdência com a Seguridade. Existe uma pasta, que é chamada de DRU, que o INSS ele tira o dinheiro desta pasta para remeter para outras pastas que precisam. Então, se ele faz isso, é porque realmente sobra ali dinheiro no caixa do INSS. E a minha preocupação sempre é o que mais vão suprir de benefícios do segurado, do trabalhador. Já houve uma diminuição drástica, do meu ponto de vista, na reforma de 2019. Veja, se a gente estava falando de um benefício em que a forma de cálculo, que eu estou falando bem genericamente, porque assim, tem várias regras e formas de cálculos diferentes entre elas, mas superficialmente, a forma de cálculo era uma média de 100%. 100% do valor. Aqui a gente passa do 100% para 60%. Então, uma diminuição de 40%. Claro que aí pode ter mais do que esses 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos para a mulher ou 20 anos para o homem. Porém, aquele homem que não ultrapassou, ele vai ficar com 60%. Então, já ficou o cálculo do benefício menor. Tudo bem, tem outras regras, outras formas ali de se aposentar, mas já houve uma dificuldade, uma diminuição no próprio cálculo do benefício. Também houve também houve a restrição, a exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição. Deixou de existir uma modalidade de aposentadoria, deixa de existir uma modalidade de aposentadoria, traz regras mais rigorosas e formas de cálculo mais difíceis, mais severas. Deixou de existir a insalubridade, de 2019 para cá não existe mais. E aquela pessoa que trabalha com ruído, ela não está mais exposta ao ruído. Então já tiraram muitos direitos. E sempre a justificativa é essa: não tem dinheiro, está faltando dinheiro, mas então modifica o sistema do INSS de forma que aquilo que a pessoa contribui reverta para ela mesma, assim como em alguns outros países, que é utilizado o sistema de repartição simples, como se fosse um banco. O valor depositado depois é revertido para a pessoa. Então, altera algumas formas, enfim. Mas suprimir direitos cada vez mais, isso me preocupa. Tem até um princípio na Constituição, mas que foi discutido sobre isso na reforma passada, mas que não acabou prevalecendo, que é a vedação do retrocesso social. Porque se passam anos para conquistar direitos. E vem ali a história da Previdência, o direito das mulheres, enfim, que vão sendo anos até aquilo ser alcançado e tal. E aí em pouco tempo, vai tirando. Às vezes não tira tudo, mas tira mais um pouco. Depois suprime mais um pouco. Isso é um retrocesso. Isso fere o princípio da proibição ao retrocesso social. Então, do meu ponto de vista, na reforma de 2019, já teve bastante exclusão.
acumulação de benefícios, a acumulação de benefícios do valor do que não se acumula mais na integralidade, que vai receber o benefício maior e o outro percentual, pensão por morte, que o valor se recebia 100%, que de 100% passou para ser 50% mais 10% por dependente. Então, se tiver um dependente, a viúva, um exemplo básico, receberia 100% do valor da aposentadoria do falecido. Agora, se só for ela vai receber 60%. Então, já é uma diminuição drástica de vários pontos. E fazer mais diminuições em 2027, com um período de menos de 10 anos de uma reforma, para mim não faz sentido. Claro, vamos acompanhando, mas também o que eu vejo, que muitas vezes são especulações. Não sei se a palavra certa seria especulação. Todas as vezes sempre se trazem essa necessidade disso. Mas, como a gente já comentou aqui no início, para ter uma reforma da Previdência, reforma constitucional, isso é um processo que é feito através de uma emenda constitucional, vai mexer na Constituição, ela tem todo um trâmite legislativo, que ela é feito em 3/5, nos dois turnos, nas duas casas. Então tem todo um procedimento que ele não é tão rápido e nem tão simples de ser alterado.